Fala galera, boa noite. A gente tarda, mas não falha. Tô aqui de novo. Boa noite a todos, boa noite a todas que vão acompanhar essa live hoje. Hoje tem um convidado muito especial, Carlos Oios, e mantendo a minha promessa de fornecer um pouquinho de contribuição, de conhecimento para as pessoas que estão aqui nesse momento, né, de tanta fragilidade, tanta vulnerabilidade, um momento tão desafiador que a gente vive nesse momento atual, né, um momento de confinamento, em que o emocional ele é mais importante do que o álcool em gel. E dentro dessa perspectiva, eu resolvi criar essa iniciativa de fazer uma live por dia com especialistas, com pessoas que eu confio demais, pessoas que têm um conhecimento poderoso relacionado ao autoconhecimento, relacionado ao ser humano e principalmente como é que você pode fortalecer o seu emocional. E hoje aqui nessa live eu quero trazer para vocês uma pessoa que para mim é uma pessoa muito importante, uma pessoa que faz parte da minha trajetória profissional. Eu tive o prazer de conhecer essa pessoa no ano de 2012, desde então é uma pessoa que eu admiro muito, né? Por muitos momentos foi um mestre, foi um guia, foi uma luz na minha jornada profissional. Então vou trazer aqui para vocês meu querido amigo Carlos Oios. Deixa eu chamá-lo. Eu arrumei minha internet aqui, acho que agora eu vou conseguir fazer uma live mais adequada. Esperando o Carlos conectar e a gente começa a live. Hum. Fala, amigão! Não dá pra gritar tanto agora, senão a gente acorda a casa, 10h30 da noite. E aí, meu É, querido, você tá bom? beleza, e você? Maravilha. No mesmo banco, na mesma praça, só que de visual diferente. Cara, primeira coisa é what the hell? E esse corte de cabelo aí, hein? Modernizar, né, cara? Fica mais fácil, economiza o tempo, não Tá gasto tempo certo, cara. com E cabelo. outra, né, amigão? Você já preveu que se ia ficar confinado, ou seja, até a gente sair desse apartamento aí, o cabelão já vai estar naquele topete, assim, né? Não, não, eu tenho uma máquina mesmo. A gente tá cortando Carlão, os cabelos aqui em casa agora. Próximo eu vou cortar a máquina um, máquina zero, para dar. Já tá grande já isso aqui. vai virar monge tibetano mesmo, tá certo. Gratidão pela Amigão, apresentação, Marlon. Prazer obrigado, enorme cara. estar aqui. Obrigado por ter aceito, cara. Obrigado mesmo de coração. Você de longe, umas pessoas que eu admiro muito, né? Você é um cara que teve um peso gigantesco na minha trajetória profissional, um cara que me ajudou a tomar decisões difíceis e ninguém melhor que você, cara, para estar junto comigo nesse momento aqui, né? Com essa oferta de proporcionar para as pessoas um pouco mais de autoconhecimento nesse momento que tem sido tão desafiador, né? Eu tenho percebido fortemente, Carlos, que esse momento é um momento de muita oportunidade para quem quiser. E eu acompanho alguns podcasts, né? Voltou? Tava dando uma travada, eu acho. Voltou. Eu acompanho alguns podcasts e um deles, o que eu estava ouvindo recentemente, eu ouvi a frase, né? Você pode sair melhor do que você entrou nesse confinamento, mas vai depender de como você entrou realmente, né? Como é que você entrou, como é que você deu esse passo. E isso me chamou muita atenção, tocou meu coração no sentido, cara, se eu puder colaborar com as pessoas que estão nessa jornada de confinamento, a terem mais recursos, a olhar para isso como uma forma diferenciada, eu acho que já tá valendo a pena estar nesse momento aqui. E eu achei muito massa que ontem eu vi que você estava falando com uma menina na Thaís, né? E ela falando sobre o lado bom do coronavírus. Eu achei demais. Sim. Então, cara, tem muito lado bom para isso e presenciar isso. Mas antes da gente entrar no nosso papo, cara, fala quem é o Carlos Oios, conta pra gente um pouquinho quem é você. Voltou agora? Voltou. Acho que agora voltou. Deixa eu mudar de localização para ver se melhora. Ou da cozinha também, igual você está fazendo. A gente fez uma live ontem com a Thaís Takihara, amiga nossa que está em Milão, e ela lançou um movimento muito interessante, que é esse movimento Lado Bom do coronavírus. E achei genial. E, cara, muitas reflexões desse processo, né?
Eu gosto de ver as pessoas unidas por uma causa e eu tô vendo umas pessoas olhando aí, fazendo um movimento todos contra o coronavírus. Eu entendo a boa intenção, mas eu acho que talvez as pessoas estejam entendendo errado onde é o problema. O vírus é um vírus. O vírus não tem nenhuma intenção em nos matar. Do ponto de vista de vírus, se o vírus nos mata, ele perde o hospedeiro. Não tem nenhum benefício em nos matar. É muito mais interessante coexistir e continuar. Só que eu acho que tem muitos vírus que estão escondidos aí, né? O que você falou. Acho que a inteligência emocional, a cabeça está no lugar, às vezes é muito mais importante que o álcool gel. E então, que legal que está despertando e fico muito feliz que você esteja com esse movimento também de ajudar as pessoas, de trazer algo que apoie as pessoas, porque muitas vezes à distância a gente não consegue ajudar além das pessoas que estão próximas de nós, né? E eu acho que isso é um serviço muito bacana que você está fazendo. Então, meus parabéns aí. Gratidão, cara. Obrigado, obrigado. Cara, antes de mais nada, fala um pouquinho quem é você. Fala pro público aí quem é você, o que que você faz. Cara, cada vez a gente se define de um jeito diferente, né? Eu tenho estudado muito recentemente, buscado muito autoconhecimento, novos mundos. É, eu sou Carlos Oios, eu sou o pai da Clara e do Benjamin, esposo da Camila Tomazelli, minha sócia, esposa-sócia, pessoa que tem colocado a minha cabeça, meu coração e minha saúde no lugar aí, durante muito tempo também. E do ponto de vista de carreira, eu trabalho com consultoria empresarial, eu faço consultoria para empresas de médio porte, algumas empresas menores, e eu faço coach executivo para executivos de multinacionais, de empresas de médio porte. E eu tenho alguns trabalhos na área de desenvolvimento humano que são um pouco mais abertos. Então, eu foco em alta performance individual e alta performance de liderança, né? E eu tenho alguns canais aí em que eu vou divulgando o trabalho. Tem um canal no YouTube que é Liderança com Propósito, um podcast Planeta que você teve. Eu fiquei honrado da sua presença, da gente bater a papo. Foi um dos primeiros coaches, acho que foi o primeiro coach que teve entrevistado, foi muito bacana. E cada dia eu estou aprendendo e a minha intenção é realmente servir e ajudar líderes a manifestarem o seu propósito. Então, quando eu vejo uma pessoa fazendo algo que está alinhado com um bem maior, eu falo, essa pessoa está alinhada com a sua autoliderança, com liderar outras pessoas. Então, hoje eu percebi, e eu acho que quando a gente conversou alguns meses, alguns anos para trás, a gente falou que a minha intenção era ajudar o maior número de pessoas a atingir seu potencial máximo. E eu percebi que a melhor forma de fazer isso é despertar a liderança nas pessoas e desenvolver líderes. Porque um líder, ele impacta muitas outras pessoas do que uma pessoa que está sozinha, vamos dizer assim. E todo esse trabalho de redes sociais eu vejo que é um trabalho de liderança. E você é uma pessoa que eu admiro muito, um líder que eu admiro muito e me espelho muito também. Então, eu sou um eterno aprendiz, estou coach, estou mentor, estou consultor, e sou pai, sou esposo, sou filho, e sou uma pessoa que tá buscando continuar crescendo aí, sempre. Massa, Então, pode massa, servir, legal. né, cara? Obrigado, obrigado pelo feedback também. Fico muito grato. A gente tem uma história muito bacana junto, né? A gente trilhou um caminho, a gente buscou apoio, né? Um no outro no momento em que o coaching era pouquíssimo conhecido no Brasil e, cara, em Campinas quase ninguém falava desse treco. Não E tinha nada nós dois estávamos perdidos, né? Como é que a gente faz esse negócio acontecer? E o Carlos estava tendo as ideias dele, e eu estava ali na CIT, vidrado nisso, mas também querendo conversar com as pessoas sobre o tema. E, pô, depois disso a gente fez bastante coisa, né, Carlos? Até me lembrei, cara, até me lembrei nesse momento, a semana que passou, da nossa iniciativa Before I Die. E eu acho que é um momento muito propício para voltar a pensar nisso, né? Só que teria que ser através da tecnologia hoje, que não é um problema, mas eu fiquei me nada. perguntando, né? O que que você gostaria de realizar, obter, conquistar ou renovar antes que isso aqui acabe, antes que se vire o passo? Porque ele vai passar, e como eu comentei, as pessoas, elas estavam, todo mundo tá tendo, eu estou tendo uma série de oportunidades de rever várias coisas da minha vida nesse momento, mas na hora que passar, existe uma grande chance da gente querer voltar a como a gente era antes. E isso é um ponto muito perigoso.
Então, quando eu lembrei da iniciativa Before I Die, o que eu gostaria de realizar antes que tudo isso aqui acabe, né? E foi uma iniciativa muito massa, né? Que você buscou, você trouxe à tona, né? De uma americana que colocou na parede da casa dela lá o quadro dizendo, né? Não Foi foi isso? Foi a Foi a Andressa que Andressa? trouxe. Foi a Andressa que trouxe. A gente tinha um grupo, né? Um grupo de pessoas de coaches que estavam ali obstinados a se desenvolver. Então a gente fez essa iniciativa, foi bem legal. Mas, cara, antes da gente mergulhar no assunto, assim, o Carlos é um cara que tipo, ele se apresentou, mas ele tem uma expertise muito bacana, né? Que é desenvolver alta performance em liderança, só que é uma alta performance diferenciada e é uma coisa que me deixa muito fã dele, que é através do autoconhecimento. Não é simplesmente aquela coisa de ler um livro e falar, cara, você tem que fazer isso. Não, é muito através de resgatando as pessoas aquilo que elas têm de melhor, mas alavancando, né, o ser humano pelo autoconhecimento dele. Cara, como é que foi para você esse começo do coronavírus? Assim, como é que você encarou isso como uma pessoa que tem autoconhecimento, uma pessoa que tem muito recurso? Como é que foi para você e para sua família, cara? Ah, está sendo um processo e eu diria o seguinte, que só está começando, é a minha percepção. Eu procuro não criar muitas expectativas, eu estou observando números, métricas, mantendo sempre a cabeça no lugar, buscando não me contaminar. Mas, assim, como eu estava comentando com a Thaís ontem na live que a gente fez, acho que grande sacada, o grande aprendizado foi sair de uma consciência individualista para uma consciência transição, né? Individualista, familiar, local, nacional, global. E eu acho que para mim, eu acho que essa é a grande bênção do coronavírus. Eu vejo realmente o coronavírus como uma bênção. Algumas pessoas veem como uma desgraça, como o fim do mundo, que é muita morte. E uma das coisas que eu sempre busquei trazer, e é algo que eu venho fazendo sempre para mim, é buscar evitar o julgamento e trazer um pouco de perspectiva. Então, eu passei por esse processo e falei, cara, isso aí é tipo uma gripe um pouco mais forte, vai pegar muita gente, vai ter gente que vai morrer, mas é um processo. Só que no momento que isso se transformou na pandemia com o foco de isolamento, isso acabou virando um caos e tem esse potencial de virar um caos socioeconômico, político, financeiro, e tudo indica que vai ser. Nesse processo, a gente foi nos simplificando a nossa vida, indo cada vez mais para o remoto do que a gente poderia fazer, adaptando algumas coisas em casa para poder acomodar a criança. Você tem criança em casa, você sabe como é que é, fizemos alguns ajustes e hoje a gente sai quando é absolutamente essencial dentro das nossas circunstâncias. Agora, trazendo um nível de abstração para um pouco maior, e aquilo que assim, acho que uma das coisas que eu mais aprendi na vida é sempre colocar perspectiva na vida. É uma tragédia. Esse ano, até agora, mais de 16 mil pessoas morreram no coronavírus e cada vida humana é uma perda de um potencial ser humano extraordinário que pode ajudar a construir e agregar. Mas quando a gente para prestar atenção nos números globais, eu não sei qual que é o pior cenário do coronavírus, mas se a gente for considerar um cenário absolutamente bizarro, em que você poderia pensar assim, 10% da população fosse com alto grau de risco, né? Nós estaríamos falando aí nós estamos com 7,7 bilhões de pessoas, você teria 770 bilhões de pessoas com alto grau de risco, e aí depois você teria uns 10% disso, nós estaríamos falando de, sei lá, 77 milhões de pessoas, que é uma coisa insana para o tipo de morte que acontece. Mas quando você começa a pensar numa esfera global, eu não sei se você sabe, mas hoje nós temos mais pessoas com excesso de peso no mundo do que pessoas que passam fome. Só que é um número tão absurdamente bizarro que a gente pode perceber que, como sociedade, como civilização, a gente está investindo energia e preocupação no lugar errado. Então, alguns números aqui para embasar o que eu estou falando. Hoje nós temos no mundo 841 milhões de pessoas subnutridas. 841 milhões de pessoas subnutridas. Significa que essas pessoas vão ter problemas de desenvolvimento, elas vão ter limitação de comprometimento social. E nós temos 1,7 bilhões de pessoas, 1,7 bilhão de pessoas acima do peso. Não obesas, mas acima do peso. Ou significa que
O problema da fome e de excesso de alimentação está errado. A alimentação está no lugar errado, está com as pessoas excesso. Isso é uma coisa que é básica, que vai passar um coronavírus, vão vir outros vírus, vão vir outras bactérias, vão ter outras pandemias. E esse é um negócio que, como ser humano, eu me sinto envergonhado que a gente não resolve. Porque o que a gente está fazendo agora, do ponto de vista de coronavírus, é literalmente um paliativo. O que a gente está fazendo o problema está acontecendo, está correndo solto, só que nós não focamos em cuidar das pessoas da melhor forma possível da saúde. Então, o que a gente faz é evitar que ele se propague. Tem algumas pessoas que falam em cuidar, melhorar o sistema imunológico, e eu acho que essa deveria ter sido a ênfase. Falou assim, olha, está chegando uma onda, então vamos cuidar do nosso sistema imunológico. E a gente tem feito isso. Então, você fez a pergunta, como a gente está lidando com isso? Assim, a questão sempre foi, como é que a gente pode estar bem de saúde? Como é que a gente pode estar bem de mente? Vamos continuar fazendo as coisas que nos fazem bem, vamos evitar as coisas que nos fazem mal, mas o foco é sempre cuidar que a gente esteja bem. E isso é uma coisa que me preocupa como ser humano, porque a comunidade não tem evoluído, a sociedade não está evoluindo. Outro número que, para mim, é assustador. Todo ano, nós estamos falando de 1,5 milhões de crianças que morrem com menos de 5 anos. Hoje já deu 1,7 milhões de pessoas com menos de 5 anos que morreram. Ou seja, o vírus que a gente vê, o coronavírus, é uma gota no oceano do vírus do egoísmo, do vírus da arrogância, do vírus da concentração de renda, do vírus da negligência, da gente, cada um por si, né? E a gente viu um movimento de pessoas querendo estocar coisas, alimentos. Então, assim, é uma grande reflexão. É uma grande reflexão que a gente faz aqui em casa e a gente tem conversado todos os dias sobre o coronavírus de uma forma ou de outra. O que a gente pode aprender? O que a gente poderia fazer para evitar? O que a gente poderia fazer para contribuir? E eu acho que isso que a gente está fazendo aqui é uma forma da gente contribuir. E só que aquilo que você falou que eu achei muito importante, a gente não pode deixar essa reflexão morrer e depois continuar business as usual. Porque senão a gente não cresce como civilização, a gente não cresce como seres humanos. E, cara, o que a gente de fato consegue fazer numa casa é muito pouco. Mas a hora que as casas voltarem a se abrir, as pessoas voltarem a se comunicar, a gente tem muita coisa que a gente pode fazer. Claro que online a gente faz toda a força que a gente pode fazer, mas eu acho que essa é a grande sacada. E esse está sendo o grande processo para a nossa família. A gente olhar mais para fora e falar, tem tanta gente com dificuldade, tanta gente com problema. Né? Saiu agora um vídeo também viral, em cima do áudio viral do Justus. Né? E ele fala exatamente essas mesmas preocupações que eu tenho. O caos econômico que está se gerando por causa de uma coisa que, se tivesse feito de uma outra forma, teria sido completamente diferente. Então, assim, eu estou muito mais preocupado com o vírus do medo, estou muito mais preocupado com o vírus, não preocupado em si por preocupação, porque eu de fato não me sinto assim, nossa, estou preocupado, o que será que vai acontecer? Eu estou muito mais entristecido pelo vírus, dessa inconsciência do que o vírus em si. Porque o vírus está fazendo o que o vírus faz. As árvores crescem, os vírus se multiplicam. E não tem intenção de matar os outros. Então, quando eu vejo as pessoas, todos contra o coronavírus, é legal, você cria um negócio, mas contra o que exatamente você está lutando? Você está lutando contra algo que é recorrente, que faz parte da natureza, mas não está sendo corrigido. Né? Então, assim, a gente precisa ter que ser todos contra esse vírus do egoísmo, contra o vírus do imediatismo. Eu estou aqui, os outros se fodam. Eu acho que essa é a grande sacada. E para mim, essa foi a grande transformação. Foi no prazo de, não deu uma semana, sair de, tá tudo bem com, ok, qual é a consciência global? O que eu preciso fazer daqui para frente para o negócio mudar? Sabe o que eu acho massa na sua fala, cara? Eu gosto de pegar esses aprendizados e deixar destacado aqui para as pessoas, porque é muito bacana o que você acabou de fazer. Na verdade, você acabou de dar um novo significado para esse momento. Eu acho que isso já valeu a noite aqui, né? É mostrar, e assim, você falando, eu fui captando que parece o seguinte, parece que esse vírus, na verdade, ele é mínimo perto dos vírus que já existem no mundo, mas foi preciso ele aparecer para que as pessoas começassem a perceber o tamanho da virose que já existia no mundo. O medo, o egoísmo, a falta de compaixão, a falta de companheirismo, a falta de parcerias, olhar o tempo inteiro para o nosso umbigo, a tecnologia tomando conta da mente, coração e alma,
e a gente esquecendo de ser ser humano, né? E aí vem um trequinho invisível que começa do outro lado do mundo, que vem parar aqui no Brasil, e a gente tá trancado dentro de casa, confinado, né? Será que a vida quer de verdade ensinar alguma coisa pra gente, né? Parece que assim, que o planeta Terra, como a mãe Terra, fez como uma mãe faz com o filho, né? Colocou de castigo para poder refletir e aprender sobre o que é viver, né? Sobre viver, né? A gente está num momento que é sobre separado viver, né? Esse é o momento. Perfeito. É isso mesmo. Muito massa, muito massa. Cara, e assim, né? Vamos olhar para aquilo que é fato, né? Ontem eu tava num papo com o André Sampaio ontem, né? E o André, como um grande penalista, né? Ali defendendo a atuação no presente, né? Para de ficar focando no passado ou ficar né, nessa projeção maluca do futuro. Foca no presente, traz os recursos à tona. E eu acho fantástico aí, porque assim, cara, o vírus está aí. É fato, né? Não adianta ficar querendo buscar o culpado, né? Quem foi o chinesinho desgracento que mordeu a bunda do morcego para poder causar isso aí? Não faz sentido nesse momento, né? Agora sim, o ponto de ajuda é assim, como é que as pessoas podem melhorar a sua presença, como é que elas podem melhorar a sua performance com todo esse cenário, né? A cabeça começa a ir para um monte de coisa. Eu venho praticando, assim, sinceramente, honestamente, né, com a minha vulnerabilidade aqui aberta, eu acho muito massa, sempre achei muito massa o lance de meditar e o lance de gratidão, mas eu nunca tinha de verdade experimentado isso como eu experimentei nas últimas 2 semanas, meu irmão. O negócio realmente ele é poderoso, ele é fantástico quando você entende a verdadeira essência de fazer isso, né? E eu realmente assim, eu fiquei abismado do poder, né? O quanto que isso traz presença. E a presença ela faz com que você evite medo e alienação. Mas, cara, fala assim pra gente, na sua perspectiva, no seu conhecimento, o que as pessoas poderiam fazer, cara, para melhorar o seu estado de presença, o seu dia a dia, ter mais performance com todas essas variáveis em jogo? É, excelente reflexão, excelente pergunta. Eu gosto sempre de trazer do básico primeiro, né? Obviamente, seguir as normas de isolamento social dentro do que é possível, porque, graças a Deus, algumas pessoas não podem manter as normas, é por isso que a gente tem médicos, é por isso que você tem pessoas entregando comida, pessoas tirando lixo, porque a gente está isolado e a gente esquece que esses prestadores de serviço estão funcionando, manutenção, a rede elétrica, tudo mais. Tem um monte de gente que está correndo risco para manter o país rodando, né? Transporte público e tudo mais. Graças a Deus por isso. Então, dadas as devidas proporções dentro da condição de cada um, cuide-se da sua saúde. E cuidar da saúde é muito, muito fácil, né? A tendência quando a pessoa está em casa é ela enfiar o pé na jaca. Então, beber mais, comer coisas que não fazem bem. E então, dificilmente você vai ter uma mentalidade de campeão, um estado emocional de resiliência ou antifragilidade se a saúde não estiver boa. E a saúde é muito simples. Tome muita água, 3 litros de água, se possível, dentro desse momento. Durma muito bem, descanse muito bem, faça intervalos de descanso durante o dia, se alimente bem, a alimentação leve, saudável, da natureza e faça exercício físico em casa. Você não precisa de nada muito sofisticado, você pode fazer polichinelas, pode fazer agachamentos, pode fazer flexão, você pode fazer os ritos tibetanos, você pode fazer a série de treinamento da Força Aérea Canadense. Tem, assim, se você procurar na internet, você vai encontrar um monte dessas referências, desde o mais básico, da pessoa mais sedentária até para o atleta que precisa fazer exercícios funcionais em casa. Então, você cuida da água. Se você cortar as bobagens que qualquer nutricionista vai falar para você cortar, reduz açúcar, reduz glúten, reduz carboidrato, tira derivados do leite, lactose. Se você fizer isso, você já vai ter um sistema imunológico um pouco mais forte. Exercício físico, exercício aeróbico, toma sol, nem que seja na sacada você toma sol. Tomar sol ajuda a estimular o sistema imunológico. Outra coisa que está relacionado com saúde, mas também ele vai para o lado emocional, é você cuidar da sua saúde emocional com a família. Seja bem com a sua família, se conecte com essas pessoas,
Porque quando você faz isso, você libera ocitocina, você está liberando neurotransmissores, hormônio que vai te ajudar a que a tua saúde esteja bem, que o corpo físico esteja bem. Então, quando você fizer o básico disso, porque se a pessoa ela fica dormindo mal, comendo um monte de snacks, comendo um monte de porcaria, fica alucinada com informações, com notícias, ela vai dormir mal. E aí, dormindo mal, ela vai ter um grau elevado de cortisol, de estresse. Então, todo o resto vai funcionar mal. Então, não adianta você querer trabalhar o mindset das pessoas se a saúde não está top. Então, vamos consertar a saúde primeiro. Muita água, 2, 3 litros de água na média. Se você quer fazer um cálculo mais preciso, 35 a 40 ml de água por quilo por adulto por dia. Eu sugiro, toma 3 litros de água que você não vai errar, não vai te fazer mal. Sai no xixi, não tem problema se for mais. Se você é uma pessoa que consegue fazer muito exercício dentro de casa, com musculação, e você tem peso e outras coisas, beleza, toma mais água. Mas água, descanso, alimentação, exercício físico, curta a família, se conecte com a família, assista comédias, dê risada. O humor, ele trabalha muito a questão das endorfinas de serotonina, vai te deixar num estado fisiológico bom. E aí, como é que você vai trabalhar o seu mental, né? E a pessoa fala, pô, mas é muita coisa para fazer. Bom, na verdade, se você tirar o tempo de transporte agora, você tem um tempo extra para fazer, né? Tudo bem, tempo extra para fazer, você provavelmente vai ajudar em casa, coisas talvez que você não faria tanto, resolve ter outros projetos, de arrumar gaveta, arrumar closet, tá arrumando um monte de coisa aqui em casa. Mas você vai ter um tempo extra, e esse tempo extra você pode fazer para se cuidar bem. Para a parte de mindset, de mentalidade, o estado emocional, a coisa mais simples do mundo é zona de controle, zona de influência e perda de energia, do nosso amiguinho Tony Robbins. É simples. O que você pode fazer agora que você tem controle? É da pele para dentro. É o que você pensa, o que você sente, o que você faz, o que você fala. Isso você tem controle. Sobre o que você pode ter controle é o que você produz no mundo. O que você tem influência é o ambiente e as pessoas. Nós estamos influenciando, supostamente, com a nossa intenção positiva de influenciar as pessoas positivas. Você me influencia aqui, as pessoas estão influenciando. Se as pessoas colocam comentários, elas nos influenciam. A gente influencia as pessoas. No home office, a gente está influenciando à distância. Tirando isso, é perda de energia. A nível global, o meu impacto em coronavírus é muito pequeno, a menos que algo que eu faça viralize. E normalmente as coisas que viralizam na internet são pessoas que têm um impacto maior. Muitas vezes impacto positivo, mas muitas vezes impacto negativo. Enquanto a gente não for alguém de expressão nas redes sociais para ter um impacto global, o que a gente pode fazer é um impacto muito menor. Mas a gente não tem controle sobre isso. Então, da mesma forma que a gente não reclama porque chove, porque não tem um controle sobre a chuva, eu não tenho controle sobre a economia mundial. Então a questão é, dê uma olhada nas notícias uma vez por dia, só para você saber como é que estão as coisas. Mas não adianta você ficar na paranoia todo o tempo, porque uma coisa é garantida, a notícia ruim chega. Não precisa se preocupar em ficar caçando notícia ruim chega. Né? Então foque naquilo que faz sentido. Qual é o meu papel, qual é a minha função neste momento? Cara, eu sou pai, sou esposo, eu sou filho, eu sou irmão. Contato com a família, aqui eu consigo fazer serviço, prestar serviço de caridade aqui em casa, ajudar, apoiar com a louça, arrumar, fazer o que eu tenho que fazer, curtir a família, estar num perfil alegre, positivo, porque eu posso estar com o doom and gloom, né? Com aquela, ai meu Deus, com todo aquele trauma e o drama da vida, que a gente pode, se a gente começar a focar, por exemplo, em todas as crianças que morrem por ano que são subnutridas, eu vou ficar muito triste. Se eu pensar em cada velório de cada pessoa que morreu, né, que foi assassinada nesse mundo, eu vou ficar triste. Agora, hoje as pessoas estão concentrando essa energia negativa no inimigo invisível, o coronavírus. E para mim, por que isso é um processo de autossabotagem? Porque as pessoas não focam no problema real. E aí o que é aquela história também, né? Existem dois tipos de problema. Um problema que você tem controle e um problema que você não tem controle. Quando você não consegue lidar com um problema que você não tem controle, tipo o coronavírus, você não tem controle sobre o coronavírus. Tem algumas coisas que você consegue fazer, mas não tem controle. O coronavírus, ele está fazendo o que o coronavírus vai continuar fazendo. Agora, o controle que a gente tem sobre nós mesmos é o que a gente faz, como a gente se comunica, como que está a nossa carreira, se a gente lê, se a gente não lê, se a gente trata bem as pessoas. Isso a gente tem controle. A gente está ali. Então, para a gente não ter que olhar para dentro e ver todas essas coisas que a gente poderia estar mudando, é muito mais fácil olhar para fora e ficar fazendo fofoca, quem falou isso, quem falou aquilo, que não sei o quê. E é o que acontece? Perda de energia, porque a gente não tem controle sobre isso, tem um pouco de influência, mas a maior parte de gasto de energia.
Então, essa para mim é a maior ferramenta, a ferramenta mais simples de produtividade, independentemente do coronavírus. Qual é o meu papel, qual é a minha função? Quando eu penso no meu papel e minha função, eu automaticamente, menos que eu tenha problemas, né, graves aí de cognição, eu sei qual é a minha responsabilidade, em linhas gerais. Se eu sou um funcionário, eu sei quais são as minhas responsabilidades. Eu sei que o meu papel não é ver as notícias do coronavírus a cada 5 minutos. Eu tenho uma função, eu estou recebendo um salário para isso. Se eu sou empreendedor, meu amor e respeito por todas as pessoas do mundo, e em particular os empreendedores agora, porque muita gente está quebrando, porque a economia está sendo estrangulada. Cara, você precisa pensar em como é que você mantém a sua empresa rodando. Como é que você mantém a sua empresa operacional com as pessoas com medo, com as pessoas com preocupação, e como é que você se prepara para quando a economia abrir de novo? Porque o que está acontecendo agora é a economia está represando. Tem dinheiro que não está sendo utilizado, tem dinheiro que não está circulando, tem gente que tem muito dinheiro que não está investindo. E tem muita gente que vai quebrar com isso. Empresas aéreas, empresas de turismo relacionadas vão quebrar. Negócios primários que, tipo, vende almoço para comprar janta, você fica uma semana sem vender, você prejudica. 2 semanas você quebra. Você quebra o microempreendedor. 2 semanas sem vender, você quebra. E se a gente ficar de fato 1, 2, 3 meses, vai ter muita gente quebrando. Então, qual é o meu papel? Cuido da minha família, cuido da minha saúde, cuido da minha família, cuido da minha empresa. O que eu posso fazer agora? Eu posso vender para caramba? Não, mas eu posso ser criativo de contribuir para os meus clientes de uma forma diferente. Eu posso ser criativo de falar, legal, a hora que essa demanda reprimida começar a voltar a produzir novas demandas, vamos dizer assim, quando a demanda reprimida se soltar, né, liberar as comportas, como é que eu vou estar me posicionando no mercado? Isso é meu papel, isso é minha responsabilidade. Ninguém vai fazer por mim. Agora, o que é mais fácil da natureza humana? Ficar na reclamação, ficar no cortisol, porque o cortisol nos trouxe até aqui, né, do período de evolução. São as pessoas que mais melindradas, que tinham mais medo, que sobreviveram. São aquelas que não iam atrás para brigar do urso, né? São aquelas que ficavam na caverna. Nós somos essas pessoas, derivadas, descendendo dessas pessoas. Agora, quando você está pensando hoje, o que é verdadeiramente iminente, se você for pensar até do ponto de vista de taxa de mortalidade, cara, 2, 3%, 4%, e ainda para o grupo de risco, que é um negócio assim, é tão ínfimo para todas as pessoas, cara, você pode esquecer disso. Se você for morrer disso, você vai morrer de alguma coisa. Eu falo brincando, cara, passei por câncer, passei por tratamento de quimioterapia, mudei de país, já fui roubado, me divorciei, tive processo judicial, fui mandado embora mais de uma vez, empreendi. Cara, se for um vírus para me matar agora, cara, chegou a minha hora. Eu faço a minha parte, eu cuido muito bem da minha saúde, cuido muito bem do meu estado emocional, mas eu tenho responsabilidade que eu preciso fazer. Então, acho que a grande sacada aqui de produtividade, depois a gente pode entrar em técnicas específicas, cara, o que é meu controle da pele para dentro? O que é minha influência, as pessoas, o ambiente próximo? E o resto é perda de tempo. E aí ok, qual é o meu papel aqui? Qual a minha responsabilidade aqui? Qual a minha função? Se eu sou empregado, o que esperam de mim? Se eu sou empregador, o que a empresa que eu sou empregador espera de mim? Ou seja, no fundo, né, o board, que sou eu mesmo, a menos que você tenha um board, uma empresa muito maior, você tem responsabilidade. Você tem responsabilidade social. Eu preciso continuar entregando para os meus clientes. Alguns clientes não querem ser atendidos agora. Eu preciso respeitar o processo. Mas eu preciso me antecipar para os possíveis problemas reais que eu vou ter quando a economia parar de ter essa injeção de dinheiro. Esse é um problema real. O vírus é um problema real que está totalmente fora do controle. Totalmente fora da minha zona de influência. Tirando a micro-influência que eu tenho, nos lugares que eu vou, onde eu toco, se eu ponho álcool gel ou não. Agora, a influência que eu tenho com os meus clientes, com a minha microeconomia da minha família, esse eu tenho 100% de responsabilidade. E as empresas que têm caixa, elas sobrevivem. As empresas que mais sobrevivem são as empresas que mais aguentam a queda de vendas, ou seja, quem tem mais caixa é quem mais sobrevive no mercado. Então, quando você tem um caixa de 5, 6 meses, você consegue sobreviver 5, 6 meses. 1 ano, você consegue sobreviver 1 ano. Se você não tem caixa nenhum, teu modelo de negócio provavelmente tem um problema. Ou talvez você esteja tão no começo que você não conseguiu, né, pilotar. Mas isso é um feedback, isso é uma informação. Sobre isso nós temos algo a respeito a fazer. Sobre isso nós podemos fazer alguma coisa. Então cara, qual é o papel? Qual é a minha função? E foca em algo positivo. Porque todo tempo
que eu foco em energia negativa, nas notícias ruins, eu estou deixando de fazer algo que é positivo. Todo o tempo que eu deixo de investir em mim, na minha família, na minha saúde, eu estou abrindo espaço para o vírus. Porque eu estou baixando o emocional, não o vírus só o vírus real, né? O vírus é aquele que nós estamos falando, do egoísmo, da acomodação, da preguiça. Então, em linhas gerais, como é que eu transformo isso em aspecto prático? Cara, acorda de manhã, faz seus 5. Qual é o seu propósito maior? Cara, o coronavírus vai passar. Nem que dure um ano, cara, vai passar. E depois que passar isso aí, qual é o seu propósito de vida? Quais são suas prioridades de vida? O que é realmente importante nas áreas da vida? Quais são os projetos que eu consigo fazer trancafiado na minha casa? É esse, esse e esse. Quais são as pessoas que são importantes que eu tenho que manter o contato? E quais são os próximos passos? O que eu vou fazer? No pior dos casos, você faz uma lista de to-do e sai fazendo to-do, mas foca em algo positivo. Agora, se você quer ter um gás emocional, se conecta naquilo que é absolutamente transcendental em relação ao tempo que a gente está vivendo. Porque daqui a um ano, isso aqui vai ser um amargor ruim, a economia vai ter um impacto, estão dizendo que pessoas estão dizendo que vai levar talvez até 10 anos para a gente se recuperar, é possível, mas a gente não vai estar nessa frustração agora. A gente vai mudar. Então, não perca de vista o propósito. Nós estamos no meio do nevoeiro, está ficando difícil olhar, nós estamos subindo a montanha, foi um pouco mais, eu perdi a direção do cume da montanha, mas, cara, não esquece que lá tem um lugar para você ir. E foca no que é importante. Muito massa, cara, muito massa. Puta aula, hein? Porra! Pode falar palavrão aqui? Acho que pode, né? Passou das 10 da noite, já pode falar palavrão. Eu não falo durante o dia quase nada, então... Cara, sabe uma coisa que legal, né? Eu curto pra caramba observar os padrões, né? E eu vi até o André entrou na live aí. E uma coisa que eu venho reparando nas pessoas que eu tenho feito contato e as pessoas têm dado um pouco do seu tempinho e se doado um pouco aqui sobre os seus conhecimentos, uma coisa que é comum em todas elas, né, inclusive você, é essa capacidade de utilizar seu filtro com muita propriedade. E eu digo, no sentido de usar o filtro, eu sei separar aquilo que faz bem e aquilo que não faz bem. Então tem uma coisa que parece que é clara, cara. Você falou de toda essa questão de cuidado com o corpo, beber água, puta animal. Mas tem uma parada também que as pessoas não sacaram ainda, que é essa obsessão em ficar consumindo a porra da notícia do coronavírus o tempo todo. Eu fiz uma busca rapidamente agora no UOL, entrei no UOL lá, tava lá. Aí você vê, cara, que o Bolsonaro falou alguma coisa, que tal youtuber pegou coronavírus, que a Sabrina, que não sei. Cara, e tipo, o que isso te ajuda? Né? Aí você entra numa notícia dessa, você vai clicar no outro, que vai cair no outro, aí você vai começar a ver que morreram X pessoas. Pronto. Né? Você senta com a família na sala e você vai contar o quê? Cara, que o coronavírus está matando todo mundo o tempo inteiro, né? Porque o mais louco de tudo, né? Eu falei de filtro, mas você lê a notícia, o seu filtro interno vai processar e você vai replicar para as pessoas de uma forma muito mais agressiva em cima do seu filtro. É o que acontece. Isso causa o caos. É isso que torna o coronavírus um caos. Os filtros mal estabelecidos ou estruturados que a gente tem na cabeça, que a gente distorce, a gente omite, a gente deleta e a gente passa essa informação adiante de uma forma muito sim, um despreparo, uma falta de cuidado realmente com o outro, né? E evitando, de fato, esse olhar de que será que essa informação vai fazer bem para as pessoas? Será que eu devo passar isso? E a gente causa todo esse alarme desnecessário. Então, assim, animal você trazer todo esse cuidado, né, da vida. E eu queria dar esse highlight dos padrões das pessoas que eu venho entrevistando aqui, essas pessoas que eu considero os Avengers, super soldados aí, né? Cara, essa galera tem um filtro muito bem estabelecido, é por isso que eles estão bem do jeito que estão bem, e é por isso que eles vão sair melhor da forma do que eles entraram nessa parada toda. Porque tem muitas outras coisas, né, que valem muito mais a pena do que ficar focando no coronavírus. Eu não sei se para todo mundo acontece isso, espero que sim, mas desde segunda-feira passada, que foi quando eu entrei em home office, né, eu estou na minha segunda semana, iniciando a segunda semana de work from home aí. Cara, parece que todos os problemas que existiam na sua vida, eles foram deletados. E parece que foi uma oportunidade, né, da vida do universo. Tanto que você olha e fala, cara, semana passada eu estava reclamando do quê? E tinha 300 mil coisas que você estava reclamando. E hoje você fala assim, cara, esse é um problema ainda? Não, não é mais. Então, assim,
Olha quanta coisa louca e animal acontecendo, né? As pessoas vêm falando, inclusive, das limpezas do oceano e do ar, né? Tem pessoas medindo o ar. Cara, o negócio tá muito louco mesmo, assim, é um outro ar. Oceanos ficando... Veneza, né? Veneza, o pessoal tá conseguindo quase ver o fundo do oceano ali. Muito massa, cara, dos canais, né? E acho que essa limpeza está sendo feita dentro do nosso próprio oceano também, né? Porque essa é a minha sensação, né? Entrei em quarentena, parece que, cara, você deixou tudo para trás. Não precisava realmente. Se fosse de verdade importante, estaria sendo um problema agora, e não é. Então quer dizer o quê? Olha quanta porcaria a gente vinha arrastando e quebrando cabeça e perdendo cabelo e caraca. Olha que animal, acho que esse é mais um lado bacana do coronavírus, de olhar do presente que ele está dando para a gente, né? Eu tenho uma amiga terapeuta, e talvez ela apareça também algum dia essa semana para poder falar sobre constelação aqui, e ela trouxe à tona isso aí, né? Dessa limpeza, né? As pessoas vêm falando, relatando em rede social, você falou também aqui, a luta contra o coronavírus, mas ninguém parou para falar, cara, eu sou agradecido pelo coronavírus. E você falou um negócio hoje, agora também, que tocou meu coração. Eu até falei para algumas pessoas, hoje eu acordei com um certo medinho. Me deu. Semana passada eu tava bem, uau, né? Meio Tony Robbins pulando aqui em casa e tal. Hoje eu acordei meio receoso. Minha filha deu uma tosse, eu já falei, caralho, né? Coronavírus, está chegando mesmo. E também teve o lance de, pô, tá acabando comida em casa, né? Vamos pedir. Aí começamos a pedir, o pessoal falando, não estamos entregando, não estamos entregando, não estamos entregando. Achamos um lugar que entrega. E o cara veio entregar aqui, eu já tava assim, caraca, Aline, você chegou perto, como é que foi que você pegou? Mas em nenhum momento eu parei para pensar no que você disse, e isso que não tava na cara muito, muito da hora, que, cara, tem um cara trabalhando ainda e entregando comida. Se esse cara não tivesse entregando comida, eu tava fudido aqui em casa. Então, cara, olha que massa. Olha o poder da gratidão de verdade, mais uma vez presente. Isso é, de verdade, saber utilizar da gratidão, cara, e não ficar fazendo jus a frases de para-choque de caminhão, ou, né, livros de autoajuda. Não, cara, é isso. É você falar, caralho, por mais que tudo isso esteja acontecendo, tem uma galera disposta a enfrentar essa parada de peito, né, de frente mesmo, para fazer as coisas acontecerem. Então, é muito mais sobre estar presente, ser grato, se alimentar bem e, como diz minha filha, fazer magunça. Tem que fazer magunça, né? Então, e acho que isso torna a gente muito mais fortes na questão da nossa imunidade, né? E um ponto, Carlos, que é muito bacana para mim, até queria que eu vou emendar com os seus 5 P's, mas uma coisa que para mim é muito poderosa: o ser humano tá quebrando a cabeça, brigando, daqui a pouco começa a ter tiroteio por causa de álcool em gel, mas ninguém sabe do poder que a gente tem dos nossos próprios recursos, né? A gratidão é um ponto que eu saquei que, cara, isso aí vale muito mais que álcool em gel, é mais barato e não falta. Não falta. E em cima disso, eu sei que você tem um exercício que ele é do balacobaco, cara, que são 5 P's da produtividade. É isso? 5 P's, se eu não me engano, né? Eu já usei, inclusive, alguns treinamentos aí que eu achei muito massa, principalmente quando eu trago a questão da gratidão, né? Porque você conta em cima de um diário. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, porque eu acho que esse é um baita de um recurso que quem tiver aqui nessa live assistindo, ou quem vai assistir depois a gravação, cara, se vocês... E o cara aqui é pra homem e pra mulher. Cara, se vocês aplicarem isso, o cara vai dizer, eu acho que vocês vão encarar o coronavírus de uma outra perspectiva. Manda ver, acha animal isso. Isso já é uma versão estendida, já que eu tenho trabalhado, porque o 5Ps ele tem como objetivo, dentro do Mês do Tempo, que é o programa de produtividade, que traz isso no passo a passo, mas, de novo, eu ensino isso abertamente para os meus clientes, para todos os meus alunos, e sempre que eu tenho oportunidade eu falo, é a ideia de você ser produtivo, focando no que realmente importa. Então, em vez de você começar a fazer a lista de atividades, você foca primeiro no que é mais importante. Por que você está aqui? Por que você está vivo? Qual que é o seu propósito? Por que a gente existe? Esse é o seu propósito. Essa é a sua razão de ser, né? Lá os filósofos gregos diziam que a gente existe para ser feliz. Só que as pessoas, elas são felizes de forma diferente. Então você tem que descobrir qual que é a sua forma de ser feliz.
E muitas vezes é a sua forma de ser feliz, você tem que escolher a forma que você quer que seja feliz. Não precisa ser a forma do outro. Não é o que seu pai, sua mãe falou, você vai ser feliz quando você tiver dinheiro, casar 3 filhos e tiver uma casa de 2 andares. Talvez você seja feliz assim, talvez você não seja. Então você começar sempre com o seu propósito, conectar, cara, por que você está aqui? E não precisa ter respostas extraordinárias. Talvez seja, pô, meu propósito é ser feliz. Meu propósito é ajudar outras pessoas. Meu propósito é servir. Meu propósito é crescer e ajudar outras pessoas a crescer. Algo que se você fizer todos os dias, eventualmente esse negócio vai esclarecer para você. Ou vai chegar um momento e falar assim, cara, gostei desse propósito. E aí você começa a repetir. Aí o segundo P é o P das prioridades. Áreas da sua vida que são importantes. Quando normalmente eu pergunto para altos executivos, empresários, o que é mais importante? Primeiro, mais importante é a minha família, depois a minha empresa. Eu falei, o que mais? Depois sei lá, independência financeira. Eu falei, cara, e onde você está aí? E depois sou eu. Cara, se você estiver em coma, você vai conseguir ajudar a sua família? Eu quero, não. Então, você tem que estar em primeiro lugar. E aí a pessoa fala, então sua família está em primeiro lugar, vem antes do seu trabalho? Quanto tempo você fica com a sua família de verdade? E aqui aproveitar até uma pausa. Muita gente fala, não tenho tempo para ler, não tenho tempo para estar com a família. Não tenho... Cara, agora você tem tempo. Agora o mundo inteiro está tendo essa oportunidade de ter tempo extra. E em vez de usar o tempo, ficar reclamando, como você estava falando. Em vez de usar esse tempo de uma forma criativa, cara, tira a pilha de livros que estão empoeirando e começa a ler esses livros. Você tem que fazer infocursos que tem, né? Então, quando você foca nas prioridades, você garante que você não vai simplesmente saindo as atividades que são urgentes. Você começa a lembrar do que é importante, né? Na matriz de Eisenhower, né? Aquela história do importante e urgente, você fala, quais são as minhas prioridades? Cara, primeiro eu preciso cuidar da minha saúde, porque se eu estiver em coma, eu não consigo ajudar ninguém. Então eu preciso ter o mínimo para poder servir, o mínimo para servir. Aí minha família, meu trabalho, serviço social, espiritualidade. Você vai colocar na ordem que isso fizer sentido para você, né? Cada pessoa tem um conjunto de ordens que faz sentido. Depois das prioridades, o terceiro P são os projetos. Projeto é tudo aquilo que você não resolve numa tacada, né? Que você não resolve fazendo uma coisa. Um projeto é algo que vai produzir algum tipo de resultado em algum momento. É algo que pode levar alguns dias, pode levar uma semana, pode levar meses. E um dos projetos que eu tenho é o projeto 10x. Como é que eu faço para escalar minha empresa 10 vezes? Então, eu estou sempre pensando nisso. É uma coisa que eu penso, o que eu preciso fazer para a empresa crescer, para ela escalar, e o que eu preciso fazer para a empresa não depender de mim. E hoje eu tenho essas respostas. E eu estou implementando esse processo. Mas de tanto eu pensar nisso, de tanto eu pensar nesse projeto, eu falei, cara, legal. E aí você lê um livro. Porque você sabe muito bem isso, né? Quando você começa a fazer perguntas, seu cérebro fica esperando a resposta. E no momento que aparece a resposta, ele, pá, é isso. Né? Então, o terceiro P são os projetos. O quarto P é quais são as pessoas que são importantes para que você possa seguir no seu caminho do seu propósito, você possa honrar suas prioridades e vão te apoiar com seus projetos. E às vezes essas pessoas, elas simplesmente aparecem para você mandar amor incondicional para elas, ou para você mandar uma mensagem para elas, cara, lembrei de você, como é que você está? E isso às vezes faz toda a diferença do mundo. E note que só no quinto P, que são os próximos passos, os famosos to-dos, as atividades que você vai fazer. E o que você vai fazer com os próximos passos? É aquilo que vai honrar seu propósito, cuidar das suas prioridades, trazer progresso, projetos que você escolheu para aquele dia e honrar, né, as pessoas que você escolheu naquele dia para você honrar. E quando a gente faz isso de uma forma sistemática, as coisas se integram, né? E onde que entra a gratidão? Eu estou desenvolvendo um planner, que é um planner para o mestre do tempo, então estou testando vários P's. Tem 2 P's que eu percebo que são, para mim, fundamentais no dia a dia. Tem alguns outros P's. Para você ter uma ideia, eu estou testando de 10 a 15 P's todos os dias. Tem várias outras perguntas que eu faço no começo do dia, onde eu me coloco. Mas tem 2 P's que eu vejo que são fundamentais. Um P do final do dia é o P da plenitude, que seria como se fosse o diário da gratidão. O que me faz me sentir pleno? E uma coisa que eu aprendi com o John Roger, que é o líder do movimento espiritual ao qual eu sigo, ele fala o seguinte, cara, se você tem o suficiente para você continuar respirando, você tem o necessário. Porque para a gente continuar vivo, isso é muito... Cara, é muito tapa na cara quando a gente fica apegado a coisas. Cara, se você está respirando, você está vivo. Você está no jogo. Se você está respirando, você está no jogo.
E eu vi um vídeo do Rafa Prado, do cara da Movimento da Ebulição, cara bem grande de marketing digital, em que ele estava doente, estava cuspindo sangue. Ele falou, cara, pessoal, presta atenção, o negócio é violento. E eu falei, cara, que legal que ele sobreviveu. E continua respirando. Porque você está lá embaixo, cara, e às vezes você acha que é o fim. Cara, você está respirando, você está no jogo. Continua respirando, continua respirando, continua respirando. Esse é o jogo. Porque você fala, pô, mas é só precisar continuar respirando? É. Porque você pode estar com frio, você pode estar com calor, você pode estar com fome. Você está respirando, você não morreu, você está no jogo, você está vivo. E quando você pensa em pessoas no extremo de guerras reais, vamos pensar na Segunda Guerra Mundial, que nós não estamos vivendo agora, não é nada. No ambiente de guerra, os inimigos bombardeiam, destroem linhas de água, de eletricidade, bombardeiam estradas, fornecimento, linhas inimigas. Cara, é um caos. Você não tem internet, você não tem eletricidade, você não tem água, você não tem alimentação, você não tem porra nenhuma. Você não tem polícia. É um caos. Então, de novo, é perspectiva. Então, quando eu penso na plenitude, eu falo, cara, eu estou respirando. Eu tenho uma casa maravilhosa. Eu tenho pessoas incríveis. Eu tenho meus filhos que são meus professores. Minha esposa que é uma super parceira. Eu tenho saúde. Eu tenho empresa. Eu tenho isso aqui. Eu tenho um Marlon que me permite falar do que eu amo falar. Cara, eu sou um cara muito feliz. Eu não sou mais do que isso. Quem disse que eu preciso ir para qualquer lugar a qualquer hora? Claro que é o direito de ir a vir, né? Tá validado pela Constituição, mas se você começa a colocar em perspectiva entre estou respirando e tudo que eu tenho agora, puta, gratidão total. Esse é meu 6º P, P da plenitude. E o 7º P é como é que você perseguiu a sua jornada ao longo do dia? Porque uma coisa que eu percebi, e de novo, graças ao Tony Robbins também, estudando o Benjamin Franklin e os aprendizados que tem, né, com esses grandes caras, você termina o dia e fala, cara, honrei meu propósito, minha família está bem, minha saúde está legal, fiz o que eu tinha que fazer, tive o resultado, mas estou me sentindo um lixo hoje. Por quê? Porque eu não expliquei o como. E eu falei, cara, o negócio da missão é visão e valores. Quando você tem seus valores, quando você tem os seus princípios, você sabe como você quer jogar o jogo. Qual que é o P de princípios? Cara, eu honrei quem eu precisava honrar. Eu fui amoroso com as pessoas. Eu quis ganhar dinheiro a todo preço. Eu quis bater as metas e deixei um campo de mortos atrás, né? Cara, e aí eu percebi que os princípios, para mim, foi o que mudou o jogo. Então, quando eu adicionei esses 2 P's, eu falei, cara, agora tá fechado. Tem um P de progresso, tipo, o que eu aprendi hoje? Tem um P de perguntas que eu coloco no meio do dia para colocar nível. Provérbios, que são frases que me inspiram. P de planejamento, quando eu preciso fazer um planejamento semanal um pouco mais sofisticado. Cara, tem vários outros P's. Mas eu percebi que, se eu nesses 5 P's eu adiciono a plenitude, que eu me sinto grato, e eu tenho a regra de como é que eu vou seguir esse caminho hoje, quais são os meus princípios de vida, cara, o final do dia é legal. E uma coisa que eu comecei a fazer eu avalio todos os dias de 1 a 10 os 11 princípios que eu escolhi para mim, quanto que eu honrei esses princípios. Então eu tenho o princípio de alegria. Termino o dia, foi ótimo esse dia. Não foi um ótimo dia, eu estou frustrado. Um dos meus princípios é gratidão. Como é que eu estou sendo grato? Então, deixa a vida mais leve, cara. E aquilo que eu falei, é um modelo que ele não tá imobilizado, ele está em movimento, ele está adaptando. Você consegue ser altamente produtivo com seus 5 P's. Você quer ter mais vida? Adiciona a plenitude e adiciona os seus princípios. Que massa, cara, que massa. Pô, os 5 P's já tá com uma extensão gigantesca, animal, cara. Tem coisa vindo aí, tem coisa vindo aí. Na verdade, se você já não colocou, talvez faça sentido. Já pensou no P do perdão? Ele entraria como um P da produtividade também? Pode entrar, se faz sentido para você. Eu já fiz o P de perdão. Não é algo que eu preciso trabalhar constantemente, porque o perdão está muito relacionado, na minha forma de ver, com processos relacionados a julgamento. Eu tenho trabalhado muito a questão da aceitação de como eu sou e de como as pessoas são, né? Como é que é aquela brincadeira? Quando você tem expectativa, é assim, a expectativa de ontem é o julgamento de hoje e acaba sendo o perdão de amanhã. Você tem uma expectativa, a expectativa não é o que você queria, você julga, você critica, e aí depois você se perdoa porque você se criticou. Então, se você planeja, pelo menos é assim que eu vejo, Marlon,
eu acho que sempre tem espaço para a gente se perdoar e continuar perdoando. Mas quando você começa a reduzir o julgamento, você aceita mais as pessoas como são, você se frustra muito menos. E eu estou estudando muito Access Consciousness, né? Eu sei que a Aline trabalha com isso, a Camila está fazendo um monte de níveis. Eu tenho estudado muito os livros do Rain Here e, cara, quando eu vejo um comportamento que me irrita, eu falei, tudo bem, esse comportamento é da pessoa, cara. Por que isso me irrita? Beleza, né? Pode POC tudo isso, né? Deve ter ouvido essa história. Então, cara, deixa quieto, cara. Não vou me apegar. E isso eu acho que legal você ter falado disso, porque muito dos problemas que eu vejo em relação ao medo que as pessoas lidam hoje é o apego ao controle, ao apego de que as coisas têm que ser de determinada forma, ao apego disso e apego àquilo. E aí o que acontece? Como é que você substitui o apego? Com gratidão, com aceitação. Se você aceita o que é e você é grato pelo que é, você não está pegado. Agora, se você está pegado a algo e não acontece do jeito que for, você tem uma expectativa, a expectativa não realizada, e você tem uma tensão em que você tem um julgamento. Deveria ter acontecido. E aí você se frustra, ou você se frustra com alguém, ou você magoou alguém porque você entrou em julgamento. E aí qual que é a sacada? Você perdoa, legal. Mas e se você voltar lá no começo e resetar no básico? Cara, beleza, eu economizo uma energia brutal em relação a isso aqui. Deixa as pessoas serem como são. É fácil? Claro que não. Mas não em princípio, não é complicado. É aceitar a pessoa como é. Falei, ok, é um interessante ponto de vista, diferente do meu. Tá bom. E, cara, até comentando, quando tiver oportunidade, se você não leu ainda, leia o Being You, Changing the World. It's Now the Time, que é o subtítulo, que é Seja Você Mudando o Mundo. Cara, esse livro é uma quebra de crença atrás da outra. Mas assim, pá, 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 pá. E ele tem umas técnicas de linguagem que vai quebrando crença, vai quebrando crença, vai quebrando. Você lê, cara, chega uma hora e fala, cara, o que é isso mesmo? Que Animal. massa. Animal. Access é um negócio que tá mudando a forma que eu faço coaching, pra você ter uma ideia, cara. É muito animal. É muito animal. Outro nível. Show de bola, show de bola. Migão, estamos chegando no final aqui. O Insta ele tem uma mania de joga as pessoas fora. Minutos, né? Então, cara, vamos encerrar e assim, obrigado de coração por ter aceito, cara, de coração mesmo, assim, baita presente às 10h da noite de ter começado essa jornada aqui. Acho que se entregou um presentaço para muita gente aqui no Instagram, verdade mesmo. E, cara, para quem quiser te encontrar, onde que podem te procurar, qual que é o meio mais fácil? Cara, aqui no Insta vai ser fácil, porque as pessoas estão vendo no Insta no replay, @coacholhos. Lá tem um Linktree, você vai achar meu site, podcast, YouTube, e tem um monte de coisa aí para trabalhar. Pode me chamar no direct, pode me mandar uma mensagem, meu telefone também está disponível no site. Sou acessível. Muito massa, show de bola. Cara, obrigado, galera. Espero que vocês tenham curtido. Tá vendo depois a gravação? Aproveita muito esse conteúdo, foca no 5P, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir, pelo menos aí, mudar 10% da forma que vocês entraram nesse jogo e sair muito melhor. É isso que meu coração fala. Abraço, boa noite e aproveitem a jornada. Valeu demais. Gratidão.